Como você para um enxame de drones kamikaze voando diretamente em sua direção? Esse é o desafio que a Ucrânia enfrenta desde que a Rússia começou a usar drones iranianos Shahed-136 em 2022. Esses drones são rápidos, difíceis de detectar e carregam explosivos suficientes para destruir prédios, aviões e pessoas com um único golpe. A Ucrânia tentou sistemas avançados como IRIS-T e Patriot, mas a tática de enxame da Rússia, enviando dezenas de drones de uma vez, torna quase impossível parar cada um deles. Mas isso logo mudará. A Ucrânia está adquirindo uma arma alemã que pode neutralizar definitivamente os ataques de drones russos, entre o Gepard. Neste vídeo, explicaremos por que este antigo sistema antiaéreo é exatamente o que a Ucrânia precisa agora, como planejam usá-lo e os desafios que podem enfrentar. Mas primeiro, uma pergunta: quantos Gepards a Ucrânia recebeu? Em 5 de junho de 2024, a Força Aérea Ucraniana publicou as primeiras fotos dos sistemas antiaéreos autopropulsados Gepard adquiridos para a Ucrânia pelos Estados Unidos da Jordânia em mãos da Força Aérea Ucraniana. Cada uma dessas armas possui sistemas modernos de radar e controle de fogo, e estima-se que pelo menos 60 estejam a caminho. Os Estados Unidos pagaram 118 milhões de dólares à Jordânia por essas armas, quase 2 milhões por arma, com fundos da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia. As atualizações nas armas a serem entregues serão feitas na Jordânia antes do envio para a Ucrânia. Mas esses não são os únicos Gepards na Ucrânia. Em setembro de 2024, o Kiev Independent noticiou que a Alemanha enviou à Ucrânia um pacote de ajuda militar contendo 3 Gepards e as peças de reposição necessárias para mantê-los funcionando. Apesar de não ser um pacote tão grande quanto o prometido pelos Estados Unidos, cada ajuda é crucial para a Ucrânia, que luta bravamente contra os enxames de drones kamikaze que a Rússia lança graças aos seus laços com o Irã. A Alemanha também teve papel fundamental no treinamento de soldados ucranianos para o uso do Gepard. Segundo o Army Recognition, soldados ucranianos foram à Alemanha para um treinamento intensivo de 2 meses, visando aperfeiçoar o uso do Gepard e criar algoritmos para diferentes cenários operacionais. Provavelmente, esses algoritmos se concentraram na ameaça de drones russos, embora os treinandos ucranianos também tenham possivelmente aprendido a usar o Gepard contra mísseis de cruzeiro que se aproximam. De qualquer forma, o treinamento valeu a pena. Próximo ao fim do programa de 2 meses, a equipe ucraniana participou de uma simulação envolvendo o treinamento e a destruição de uma aeronave, que imitava um míssil de cruzeiro se aproximando. Usando o Gepard, a tripulação ucraniana detectou e destruiu a ameaça, mostrando sua habilidade em neutralizar os ativos aéreos russos. As habilidades da equipe foram testadas em 2 de junho de 2024, quando usaram armas Gepard para abater 6 drones Shahed kamikaze e 18 mísseis de cruzeiro russos X-101, X-555 e Kalibr, durante um ataque à infraestrutura crítica ucraniana. A Ucrânia não só recebeu armas valiosas, mas suas tropas estão sendo treinadas para usá-las com máxima eficácia e já começam a aplicar o treinamento. Mas afinal, o que é o Gepard? O Gepard é um canhão antiaéreo autopropulsado que remonta à Alemanha da era da Guerra Fria. A arma passou 8 anos em desenvolvimento, com equipes de engenharia aprimorando suas capacidades entre 1965 e 1973, antes de ser oficialmente introduzida no serviço militar em 1976. A arma foi produzida na Alemanha por grandes contratados como Rheinmetall, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, Telefunken e Krauss Maffei, que fabricaram o primeiro lote de 570 Gepards, além de 19 veículos de produção, protótipos anteriores. A arma foi originalmente desenvolvida para enfrentar a ameaça da aviação frontal soviética do final dos anos 60 e início dos 70, focando especialmente no perigoso helicóptero de ataque Mi-24 Hind. Ele está em um chassi alongado de Leopard 1, mas com menos armadura, provavelmente para melhorar a portabilidade. O Gepard tem espaço para um motorista na frente e uma torre de arma para 2 homens no meio. A torre é um tanto atípica em termos de sistemas de defesa antiaérea.
Os projéteis são disparados por um par de autocanhões de 35 mm montados nas laterais da torre, em vez da torre principal. Adicione um radar de busca no topo da torre e um radar de rastreamento na frente, obtendo uma arma capaz de disparar 2 fluxos de fúria de 35 mm em um arco de 180 graus. Os autocanhões são os KDAs da Airicon, cada um com capacidade de disparar até 550 projéteis por minuto. Os projéteis podem ser de alto explosivo, ideais para destruir a carcaça e estrutura de uma aeronave, ou perfurantes de blindagem usados para eliminar alvos terrestres. Os artilheiros geralmente disparam de 20 a 40 projéteis para derrubar um alvo, com cada projétil tendo um alcance de até 2,17 milhas, o suficiente para eliminar alvos aéreos que se aproximam. O Gepard possui 2 sistemas de radar. Um radar de busca em banda S geralmente é guardado na parte traseira superior da torre. Há também um radar de rastreamento Doppler em banda KU na frente da torre, com alcance de 9,3 milhas. O resultado desse alcance estendido é que a arma pode rastrear uma ameaça que se aproxima a várias milhas, dando aos artilheiros muito tempo para alinhar seus tiros até que o alvo esteja dentro do alcance de 2,17 milhas do autocanhão. O Gepard também possui visão noturna, sendo eficaz em condições de pouca luz, e um rádio para a tripulação se comunicar com as equipes de reconhecimento no solo, complementando seu sistema de radar. Claro, um ativo antiaéreo tão valioso requer proteção, que vem na forma de armadura de aço instalada na torre e no casco. A armadura do Gepard, apesar de menos espessa que a dos tanques Leopard, usados como base, ainda possui 70 mm de espessura, sendo capaz de proteger contra tiros de armas pequenas, estilhaços de granadas e munições de 14,5 mm. O impacto direto de um projétil inutilizará a arma, assim como aconteceria com um tanque típico atingido por um projétil de artilharia. Referenciando suas raízes baseadas em tanques, o Gepard está equipado com descargas de granadas de fumaça que podem ocultar sua presença de ameaças. Por fim, uma das características especiais do Gepard é a velocidade da arma. O chassi do tanque também é importante, pois o Gepard usa o mesmo motor diesel de 830 cavalos do tanque Leopard 1. Esse tipo de potência dá à arma uma velocidade máxima de cerca de 40 mph, proporcionando alta mobilidade e permitindo que ela acompanhe as tropas em movimento. Isso resulta em um poderoso sistema antiaéreo de rápida implantação, capaz de disparar em qualquer condição climática e que requer tempos de reação extremamente curtos do artilheiro. Com uma tripulação de 3 pessoas, incluindo um motorista, a arma pode ser movida enquanto dispara, dificultando o acerto por mísseis e drones inimigos. Há apenas um problema. É uma arma da era da Guerra Fria. A Rússia tem sido criticada por usar tanques e artilharia soviéticos em sua guerra contra a Ucrânia, com essas armas frequentemente sendo impedidas pelos avançados sistemas defensivos ucranianos. Pode-se argumentar que é hipócrita elogiar o Gepard como uma arma que muda o jogo para a Ucrânia, já que ele é da mesma era dos tanques russos desatualizados. Talvez exceto por 2 coisas. O Gepard estava muito à frente de seu tempo quando foi produzido, e seus sistemas de radar ainda são capazes de rastrear ameaças iminentes hoje. Além disso, a manobrabilidade da torre e os sistemas de radar do Gepard permitem que seus atiradores rastreiem e ataquem drones e ameaças semelhantes mais rapidamente do que os sistemas antiaéreos contemporâneos baseados em mísseis. Afinal, 550 tiros por minuto atingirão um alvo muito mais rápido do que uma saraivada de mísseis, que levará tempo para lançar e viajar. Pode ser um pouco antiquado, mas o Gepard é extremamente eficaz contra alvos pequenos e velozes. David Axe, escritor militar da Forbes, reforçou em um artigo de setembro de 2023 que o Gepard é a melhor arma de defesa aérea do mundo, mesmo 50 anos após sua criação. Ele cita um ex-comandante do Gepard afirmando que o radar da arma é tão preciso que pode travar em pássaros, sugerindo sua utilidade contra drones. Axe também aponta que os cerca de 60 Gepards que a Ucrânia recebeu dos Estados Unidos e da Alemanha em 2024 não são as únicas unidades que recebeu. A Ucrânia também recebeu 52 Gepards
reformados da Alemanha em abril de 2022, 2 meses após o início da guerra. Cerca de 15 dos 52 iniciais vieram do Catar, onde defenderam os céus do país durante a Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol de 2022. Vários ainda exibiam o distintivo camuflado do Catar, mas, crucialmente, todos os 15 haviam sido reformados e bem mantidos, chegando na Ucrânia em plena capacidade operacional. Isso é importante porque a condição importa com o Gepard. Afinal, existem apenas 570 no mundo, e o último foi feito em 1980. Os Gepards recebidos pela Ucrânia precisam ser devidamente mantidos, pois novos exemplares não existem mais. Isso nos leva ao segundo fator que torna o envelhecido Gepard uma arma tão eficaz para a Ucrânia. Um fato resumível em uma palavra: atualizações. Militani relata que o último lote de Gepards, sendo entregue à Ucrânia via Estados Unidos, não são os originais que a Alemanha construiu para si mesma. Em vez disso, todos são de um lote feito entre 1977 e 79 para as Forças Armadas dos Países Baixos sob um contrato diferente. Os Gepards atualizados possuem sistema de cortina de fumaça, radar atualizado e armas holandesas com maior capacidade de ajuste. O radar em questão opera na banda X em vez da banda S usada para os Gepards alemães e usa polarização circular em vez de horizontal. Isso é importante. A polarização circular oferece várias vantagens, como melhores leituras de etiquetas ou alvos. Com a banda X, as capacidades de marcação do Gepard não são afetadas pela polarização do objeto que está sendo marcado, o que significa que ele consegue leituras mais confiáveis e pode marcar um objeto que se aproxima de quase qualquer ângulo. A polarização circular também proporciona maior profundidade e rastreamento de orientação, permitindo que o radar estabeleça várias marcações simultaneamente, independente da orientação de voo dos objetos-alvo. Somando a menor vulnerabilidade à interferência de sinal, os Gepards mais recentes enviados à Ucrânia são ainda mais potentes que os fornecidos pela Alemanha em abril de 2022. Eles conseguem leituras mais precisas, permitindo eliminar mais alvos que se aproximam. O Gepard, apesar de antigo, é uma arma de grande poder. Chegamos a outra questão: o que torna o Gepard tão importante para a Ucrânia? O canal do YouTube United States Defense News destaca que o Gepard, originalmente projetado para combater helicópteros de ataque de voo baixo, ainda serve a esse propósito na Ucrânia atualmente. Desde o início da guerra, a Ucrânia afirma ter destruído 310 helicópteros russos, a maioria durante o primeiro ano do conflito. Não se sabe quantos desses helicópteros, se algum, foram abatidos por armas Gepard, pois muitos aparentemente foram vítimas de ataques de drones. Contudo, o êxito inicial ucraniano contra os helicópteros russos obrigou Putin a usar esses recursos aéreos com cautela desde 2023. O Gepard provavelmente desempenha um grande papel nisso. A ameaça que ele representa para helicópteros voando baixo torna menos provável que a Rússia os use ao tentar atingir alvos na Ucrânia. Assim, o Gepard é importante como elemento dissuasor. A mera presença da arma força a Rússia a alterar sua estratégia, impossibilitando o suporte de helicóptero às tropas terrestres. No entanto, muito mais importante para a Ucrânia é a outra habilidade do Gepard: eliminar drones. Eles também parecem ser eficazes contra pequenos alvos, como os drones kamikaze fabricados pelo Irã e usados pela Rússia, segundo o United States Defense News. Tocamos neste assunto anteriormente no vídeo, ao discutir os drones Shahid que a Rússia adquiriu do Irã e utilizou em seus ataques com mísseis contra alvos ucranianos. A Radio Free Europe fornece mais detalhes sobre esses drones. Aparentemente, a Rússia está utilizando os drones kamikaze Shahid 136 e Shahid 131 em seus ataques. O Shahid 131 é uma versão anterior do Shahid 136, introduzido em 2021. O Shahid 131 é menor, pesando menos de 136 kg na decolagem, com uma ogiva de 22 a 15,0 kg. Seu tamanho reduzido é vantajoso, tornando-o difícil de rastrear e permitindo manobras em espaços mais apertados que o Shahid 136.
O Shahed 136 é muito maior e mais pesado, com 201,1 kg e 1,22 metros de comprimento. Construído no estilo de asa delta, usa lemes nas pontas para estabilidade no ar. O mais perigoso é a ogiva no nariz, com 40 kg de explosivo que detona ao impactar o alvo. O Shahed 136 tem um alcance impressionante, podendo percorrer mais de 1.500 km a velocidades superiores a 100 milhas por hora. O pior para a Ucrânia é que os drones têm baixo custo. São feitos com componentes disponíveis no mercado, sem necessidade de tecnologia militar complexa para lançá-los. A relação custo-benefício dos drones os tornou motivo de escárnio em alguns círculos, sendo apelidados zombeteiramente de cortadores de grama devido ao som distintivo que fazem quando estão no ar. Mas não se engane, custo-benefício não significa fácil de lidar. Esses drones são rápidos e pequenos, tornando-os muito difíceis de rastrear para a maioria dos sistemas de defesa antiaérea. A maioria, mas não todos. O Gepard está em posição única para ser o contra-ataque ideal a essas duas ameaças, pois consegue rastrear pequenos pássaros a quilômetros de distância, tornando os drones iranianos muito mais facilmente detectáveis em seu radar antes de chegarem à posição da arma. O rastreamento prévio permite que os artilheiros mirem com antecedência. As rajadas de dezenas de disparos potentes são mais que suficientes para abater um drone Shahed antes que ele entregue sua carga explosiva. É assim que a Ucrânia tem usado a maioria de seus Gepards. Eles estão predominantemente estacionados perto de alvos militares-chave e cidades que a Rússia provavelmente atacará. Ao disparar centenas de rodadas por minuto, os Gepards estão derrubando inúmeros drones russos, o que evidencia outro motivo da importância dessa arma para a Ucrânia. O Gepard é um sistema de suporte vital. O motivo são os poderosos radares incorporados às armas. Segundo o Kyiv Post, esses radares podem se comunicar com outras defesas antiaéreas, permitindo que o Gepard sirva como observador para operadores do sistema de defesa aérea portátil por homem no solo. Esses operadores de sistema de defesa aérea portátil por homem utilizam armas como o americano Stinger ou o soviético Igla para destruir alvos maiores do que o Gepard consegue abater individualmente. Assim, o Gepard tornou-se um componente essencial dos grupos de defesa aérea móvel ucranianos. Dado que é essencialmente um tanque em termos de seu design, o Gepard pode se deslocar para um local onde se antecipa um ataque e começar a escanear os céus em busca de ameaças iminentes. As coordenadas para ameaças maiores, como jatos de combate, mísseis de cruzeiro e drones Shahed 136, são enviadas aos operadores de sistema de defesa aérea portátil por homem. E claro, a própria arma dispara assim que qualquer um desses alvos entra em seu alcance de 2,17 milhas. O resultado é uma abordagem integrada de defesa antiaérea móvel, em que a Ucrânia pode usar o Gepard por suas capacidades de disparo e para auxiliar outros sistemas antiaéreos a eliminar ameaças iminentes. Você pode ver porque, para a Ucrânia, o Gepard é uma adição tão poderosa às suas defesas aéreas. Porém, a arma enfrenta desafios. O Kyiv Post aponta que, apesar de todo o seu poder, o Gepard ainda vem da era da Guerra Fria. Portanto, não é racional para a Ucrânia implantá-lo nas frentes de batalha ou usá-lo para abater helicópteros voando baixo seu propósito original. Alguns helicópteros de ataque russos modernos podem lançar mísseis antitanque a até 3,2 km de distância, muito além do alcance das armas de um Gepard. Isso não significa que a arma é inútil contra helicópteros. Qualquer um que voe dentro de seu alcance provavelmente será destroçado antes que o piloto sequer saiba o que está acontecendo. Mas implantar o Gepard a quilômetros das linhas de frente, a idade da arma distante das linhas de frente, a idade da arma seria um fator contra ela, pois a armadura de aço de 70 mm ao redor da torre não é forte o suficiente para parar munições antitanque modernas. Como resultado, a Ucrânia não arrisca seus valiosos Gepards nas linhas de frente. Ela os mantém recuados para defender instalações militares-chave ou os envia como força de defesa aérea móvel contra mísseis e drones. Outro desafio é a quantidade limitada de Gepards produzidos. Apesar da eficácia da arma, apenas 570 foram produzidos em 1980. Isso significa que a arma Gepard mais recente ainda é de 1980. Isso significa que o Gepard mais recente tem mais de 40 anos,
o que cria problemas na manutenção e na busca de unidades utilizáveis. Os Gepards que a Ucrânia recebeu ou está prestes a receber representam quase 1/5 de todos os Gepards existentes. Cada uma dessas unidades foi mantida, reformada e, em alguns casos, atualizada para uso contra a Rússia. Se a Ucrânia precisar de mais deles, onde pode obtê-los? Quantos Guepardos ainda restam para se obter? O Brasil possui 34 dessas armas, que provavelmente não serão enviadas para a Ucrânia. O Brasil apoia a retirada imediata das tropas russas da Ucrânia, mas não forneceu ajuda militar. O presidente Lula afirma que quer acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, em vez de se juntar a ela, impedindo que os 34 Gepards do Brasil cheguem à Ucrânia. Mas a Ucrânia pode ter mais sorte com a Romênia. O país tem fornecido ajuda militar à Ucrânia desde o início da guerra, incluindo um lançador de mísseis Patriot e veículos blindados. A Romênia abriga a base Borsia 86, onde os pilotos ucranianos têm treinado para pilotar F-16. O país também possui 41 armas Gepard, porém ainda não comprometeu nenhuma delas com a Ucrânia. Isso pode mudar futuramente, mas no momento significa que mais 41 dos 570 Gepards estão fora do alcance da Ucrânia. Somando os estoques do Brasil, obtém-se 75 Gepards inacessíveis à Ucrânia. A Bélgica já teve 55 canhões Gepard, porém os retirou de serviço e vendeu para empresas privadas. Somando isso aos Gepards indisponíveis, o total chega a 130. O Chile também encomendou 30 canhões Gepard em 2008, mas os retirou de serviço após apenas 3 anos. Um programa de atualização proposto agora os torna inadequados para uso na Ucrânia. Mesmo que ainda estejam, agora são inadequados para uso na Ucrânia. Mesmo que ainda estejam para o Brasil, pois apoia a soberania da Ucrânia, mas para o Brasil, pois apoia a soberania da Ucrânia, mas não está enviando ativamente ajuda militar. Mais 30 Gepards foram riscados da lista, totalizando 160 indisponíveis para a Ucrânia. Os Gepards restantes que não estão na Ucrânia pertencem principalmente à Alemanha e aos Países Baixos. Os Países Baixos ainda possuem 35 Gepards, após vender 60 dos 95 originais para a Jordânia. Essas são as 60 armas jordanianas que os Estados Unidos compraram para enviar à Ucrânia. E os outros 35, além das centenas da Alemanha? Infelizmente, é improvável que qualquer desses Gepards chegue à Ucrânia. A Holanda retirou suas armas de serviço em 2006, colocando-as em armazenamento e provavelmente as descomissionando. O mesmo ocorre com a maioria dos Gepards alemães, desativados até 2012 devido aos altos custos de manutenção. Mesmo que essas armas ainda estejam em armazenamento, elas não são mantidas há mais de uma década e podem não ser mais viáveis. É muito provável que os Gepards que a Ucrânia possui sejam todos os que ela conseguirá obter. Há um problema semelhante com a munição. Quando o Gepard foi fabricado pela primeira vez, a produção de munição foi contratada na Suíça, que produzia exclusivamente a munição de 35 mm que a arma usa. A Ucrânia precisa de mais munição. No caminho está a política de neutralidade da Suíça em vigor desde 1515. Apesar da pressão crescente durante a guerra na Ucrânia, com a Suíça fornecendo ajuda não militar, o país se recusou a produzir mais munição necessária para as armas Gepard da Ucrânia. Felizmente, a Rheinmetall veio em socorro. Uma das fabricantes originais do Gepard, a empresa recebeu um contrato para produzir 300 mil cartuchos de munição de 35 mm para o Gepard em fevereiro de 2023, com a primeira remessa sendo entregue à Ucrânia em setembro do mesmo ano. Essas rodadas não podem chegar rápido o suficiente para a Ucrânia, pois o Gepard pode queimar milhares delas em um único confronto com múltiplos drones. E isso nos traz de volta ao que o Gepard pode fazer no campo de batalha, e como isso complica as coisas para a Força Aérea de Putin. A Ucrânia agora possui um fornecimento contínuo de munição para esta poderosa plataforma de defesa aérea, além da promessa de mais 60 canhões Gepard a caminho, cortesia dos Estados Unidos. Esses canhões serão vitais na defesa contra drones que se aproximam e ajudarão os operadores de manpad no solo a mirarem ameaças maiores. Isso é um grande problema para a aeronáutica russa. Agora enfrenta uma arma revigorada com um novo propósito, derrubando um componente central do ataque aéreo da Rússia. Com os Gepards posicionados, a Ucrânia está muito mais preparada para se defender dos ataques de mísseis
e drones, nos quais Putin tem se apoiado cada vez mais durante a guerra. O desafio da Ucrânia agora é proteger os Gepards que possui das contramedidas russas. Os 60 da Jordânia que estão para chegar provavelmente serão os últimos recebidos. O que você acha do Gepard? Essa arma da Guerra Fria tem poder de impactar significativamente a ameaça aérea russa? A Ucrânia arriscará usar essas armas nas linhas de frente e, se o fizerem, como você acha que se sairão contra as bombas e a artilharia russa? Deixe suas opiniões nos comentários e obrigado por assistir ao vídeo. Agora vá e confira a Rússia chocada com a Alemanha revelando arma nunca antes vista, ou clique neste outro vídeo.